Vamos continuar. Adorando ao Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo de número 9. Hoje é 29 de novembro de 2020. Já está se encerrando mais um mês desse ano. Ano de 2020. Um ano atípico, um ano diferente, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, a Bíblia fala. Então eu creio que esse ano, apesar de tudo, nós somos mais que vencedores através de Cristo Jesus, amém? Aqueles que servem ao Senhor e partiram, não morreram, foram para casa. Billy Graham dizia, que se um dia dissessem que Billy Graham morreu, não acredite, ele foi para casa, ele voltou para o Pai. Então, amados, aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém? Antes de começar aqui a ministrar essa palavra, compartilhar aquilo que o Senhor falou no meu coração, eu quero orar pelos dizimistas, ofertantes, e também explicar a respeito lá do QR Code e da chave Pix, é isso que fala assim, pronuncia Pix, e está colocando assim bem no cantinho da tela. Então se a pessoa estiver assistindo na televisão, ela vai aproximar. E o que significa isso, irmãos? Você não vai ter despesa com TED, DOC, então é para facilitar. Não importa o banco que você faça esse tipo de transferência. Então aí ela é na hora, até no domingo. Eu testei o dia que eu estava lá de isolamento, eu testei lá em casa lá, e deu certo, é na hora, dá tudo certo, para não ter nenhum tipo de custo. Outra dúvida que nos perguntaram foi a respeito de como que ia fazer quem dizimasse pelo Pix, E aí, pastor, e agora? Eu não vou levar lá na frente? Aí eu falei assim, falei assim para a pessoa, falei, olha, você pode até levar, chega lá, pega o envelope normalmente, coloca no papelzinho anotado lá, no envelope tem assim, tipo, não sei se os irmãos já perceberam, tem tipo, aí você coloca lá Pix, que aí a tesouraria vai conferir lá o valor e vai conferir no extrato. Tá, o seu nome vai lançar como dízimo. Então, eu vou pedir também para o pessoal que vem falar aqui sobre dízimo e oferta, orar pelo pessoal que está dizimando através do Pix e do QR Code, tá bom, irmãos? Pede assim para levantar a mão para o alto assim, e falar assim, eu quero orar pela sua vida, você que já dizimou pelo QR Code, pelo Pix. É assim, irmãos, a modernidade vai chegando, nós temos que acompanhar. Não, eu acredito que não seja o número da besta, não acredito que seja nada disso, tá, irmãos? Fica tranquilo, porque é só a tecnologia, Assim como nós tivemos que aprender a fazer as transmissões dos cultos. Eu não tinha hábito de pregar para a câmera, não tinha hábito no começo da pandemia. Mas hoje, às vezes fica um pouco tímido, mas a gente vai se acostumando. E eu entendo que é uma maneira do evangelho chegar até os confins da terra. Eu vejo a tecnologia para trabalhar em prol do reino de Deus, Não é só para como diversão ou como entretenimento. Amém? Alguma dúvida aí sobre o Pix, como que funciona?
tem um número lá, né? A chave, né? Pix lá embaixo. Se não me falha a memória, é o CNPJ da igreja. Aí vai aparecer para você lá o nome da igreja. Antes de você confirmar a sua transferência, a sua movimentação bancária, tá bom? Para você não mandar para outro lugar errado. E o QR Code, ele só é por culto, tá? Então ele vai sempre mudar. Então cada culto ele é lançado um novo. Então se você pegar um culto gravado e tentar no QR Code, não vai dar certo, né irmãos? Não dá certo. Só o Pix, aquela chave. E ali na frente, na central de membresia também é colocado ali, se você quiser fazer por aproximação do celular e não fazer pelo cartão. Amém? Vamos orar? Você que já dizimou, já ofertou, seja pelo Pix, seja pelo envelope, eu quero orar por você. A irmã deu uma palavra poderosa aqui sobre semente, né? Mas eu quero orar com você agora. Feche seus olhos, coloque as mãos assim. E se você também nessa noite não pôde contribuir, eu quero orar por você também, para que Deus abençoe sua vida financeira, que o mês de dezembro seja melhor que novembro na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida de cada dizimista, cada ofertante. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de devolver o nosso dízimo, ó Pai, ó Pai, semear com as nossas ofertas, como foi lido aqui pela irmã Neide, Senhor. Em o nome de Jesus, ó Pai, nós cremos nessa palavra, ó Pai, que nós vamos colher muito mais do que pedimos ou pensamos, ó Pai. Nós colheremos, ó Pai, 1%, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos que haverá uma grande colheita na nossa vida financeira, que o Senhor abrirá as comportas dos céus, derramará as bênçãos sem medidas, como diz a tua palavra, sacudida, recalcada e transbordante. Abençoe os irmãos que já fizeram as suas transferências através, ó Pai, do Pix, do QR Code, em o nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor multiplique a semente, que o Senhor repreenda todo devorador, Senhor, em nome de Jesus. Agora também te peço pela palavra, ó Deus, que vai ser ministrada neste momento, que o teu Espírito, Senhor, fale conosco, assim como foi diante dos louvores, ó Pai, que o teu nome seja exaltado, ó Pai, que nós possamos sair daqui firmados e convencidos pelo teu Espírito, pela tua palavra, Senhor, porque nela há vida, Senhor, porque há vida no Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Faz tempo que eu não ouvi essa frase, Hélio. Quebra tudo, pastor, né? Comecei a ouvir essa frase em 2013, por aí. Irmãos, vamos começar, mês que vem já entra o mês do quê? Do Natal, né? Natal, então, qual é a importância do Natal, né? Eu sinto muito dizer, é uma figura carismática, muito assim, até engraçadinha, o Papai Noel, mas ele não é o mais importante do Natal. O Natal não é mais importante os presentes. Talvez para quem é empresário, né, no Natal seja uma época muito boa, onde você vai ter a oportunidade de estar melhorando o seu faturamento. Não é pecado, tá bom? Não é pecado dar presente no Natal, não é pecado comprar presente no Natal. Minha casa, nós estamos de portas abertas para receber presente no Natal, tá bom? Se você quiser, tiver para quem abençoar, pode lembrar de mim, lembra da minha família, que nós vamos ficar muito felizes, tá bom? Mas, com o tempo, o Natal, a gente percebe que muitas pessoas ficam na dúvida. Já me perguntaram uma vez, pastor, e aí, a gente pode comemorar o Natal mesmo sabendo que Jesus não nasceu no dia 25? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Acho que todos nós sabíamos disso, né? Se você não sabia, você está sabendo. Alguns falam que o Senhor Jesus possa ter nascido até em meados de abril. Mas isso não importa, isso não é o mais importante, a data em si. E sim o fato de Jesus ter nascido. E sim o fato de Jesus ter nascido, vivido a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai e morrer por nós e ressuscitar no terceiro dia. A palavra Natal vem de nascimento, natalidade, nascimento. E é igual quando a gente fala assim, qual que é a sua cidade natal? O que você está perguntando para a pessoa? Aonde você nasceu? Entendeu, irmãos?
Mas o Natal, ele foi se desvirtuando com o tempo. Ele foi se desvirtuando. Virou, alguns se reúnem para ter um momento com a família, mas muitos se reúnem só para beber. Perdeu até esse sentido, né, de família, de se reunir e lembrar o nascimento de Jesus. Mas qual a importância do Natal? Qual a importância do nascimento de Jesus? Em outras palavras, se Jesus não tivesse nascido, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Olha só, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é esse Verbo aqui? Jesus. Jesus, ele é anunciado desde Gênesis. Jesus, ele estava na criação do homem, o Verbo que se fez carne. Jesus, lá em Gênesis 1, 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Está no plural. A palavra ali hebraica é Elohim. É como se fosse deuses, mas como não existe deuses, está referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Então Elohim criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas Jesus, o Verbo de Deus, ainda não tinha se feito carne. E o profeta Isaías, ele é chamado de profeta messiânico, aquele que mais fala de Jesus no Antigo Testamento. E o profeta Isaías também, ele vai profetizar o cativeiro na Babilônia. Daniel, ele vai profetizar e vai falar muitas coisas que estão registradas no livro do profeta Isaías. Isaías, ele veio cerca de 700 anos antes de Cristo se fazer carne. E quando Isaías vai se referir a Jesus, aqui no capítulo 9, no versículo de número 6, ele fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha só, eu quero falar aqui sobre esses nomes que o profeta Isaías fala a respeito de Jesus. Por que Jesus, ele fala que Jesus, o governo estaria sobre os seus ombros? Lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18 a 20, coloca lá para nós lá, irmão Júnior, por favor. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz então assim, ó: então Jesus, ele já tinha ressuscitado, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado o quê? Toda a autoridade nos céus e na terra. O que Isaías fala dele? O governo está sobre os seus ombros. Olha só, agora o próprio Jesus, antes de se voltar para o céu, ele fala assim, olha, ao versículo 19: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha só, Jesus fala assim, ó, antes dele voltar para o céu, no final ali do seu ministério terreno, Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ou seja, cumprindo-se assim a profecia de Isaías, cumprindo assim que o governo estaria sobre Jesus, a chave dos céus está sobre Jesus. Jesus é a chave do céu. Por isso que eu e você não oramos em nome do Espírito Santo, nem em nome do Pai. Jesus fala assim: tudo que pedires em meu nome, o meu Pai vai fazer por vocês. Olha só,
Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Nos céus porque através do nome de Jesus nós temos livre acesso ao Pai. Através do nome de Jesus, o homem pecador aqui na terra, ele tem a oportunidade de se reconciliar com Deus. Porque o governo está sobre os seus ombros. E toda a autoridade foi dada a Jesus. Eu estava refletindo sobre isso aqui, e eu fiquei imaginando, e eu assim pesquisando, e pensando sobre Israel. Israel ia passar pelo cativeiro, 70 anos, eles iam ficar escravos no cativeiro. E agora vem uma palavra profética a respeito de que viria alguém que teria um governo acima do governo humano, que toda a autoridade estava sobre ele. E ele traria o que? Ele seria o príncipe da paz, o pai da eternidade. Mas eu quero falar mais para frente sobre isso. Mas eu fiquei pensando sobre a expectativa de Israel a respeito de Jesus. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é chamado de período interbíblico. Quem já ouviu falar sobre período interbíblico? O que é o período interbíblico? Quando encerra o Antigo Testamento, vem um período de 400 anos de silêncio. As Bíblias mais antigas, elas têm algumas páginas em branco, entre Antigo Testamento e Novo Testamento, simbolizando o período interbíblico, porque no período interbíblico, Deus não se manifestou, Deus não falou mais com o povo. Por isso que é chamado, ali tem aqueles livros famosos, livros apócrifos. Já ouviram falar no livro apócrifos? Quem já ouviu falar? É difícil, né? O pastor está falando difícil hoje, né? Livros apócrifos, irmãos, são livros não inspirados. Eles não fazem parte da Bíblia, porque não são considerados livros inspirados. São livros históricos. Então, lá tem a revolta dos Macabeus e assim por diante. O que acontece? Esse livro conta desse período interbíblico. Só que eles não foram aceitos no cânon bíblico. Quando foi reunir a Bíblia, não aceitaram os livros apócrifos como livros inspirados, porque toda a palavra é inspirada por Deus. E os livros apócrifos são livros do período interbíblico. E o que aconteceu? Por isso que você e eu, quando nós lemos nos evangelhos, vai falar que o quê? Que era raro, que de repente o Senhor aparece e fala com o pai de João. E ele fica assustado, aparece um anjo, por quê? Porque eles tinham saído do período interbíblico, Deus não estava se manifestando. E ele toma um susto, e fala que ele vai ter um filho, ele não acredita, ele fica tão assustado ali pela manifestação de Deus, que ele fala assim, você vai ficar mudo durante toda a gravidez da sua esposa, para você ver que Deus está falando com você. Ele se lascou, né, irmãos? Isso deu mal, né? Ficou 9 meses calado. Só falou no dia que João foi apresentado no templo, para dar o nome. Todo mundo queria colocar o nome do pai, e ele falou, o nome do menino, escreveu na tabinha, é João. Aí ele falou, aí a Bíblia falou assim, esse menino, Deus tem um plano muito grande na vida dele, porque olha o que aconteceu com o pai dele. E Isaías, e o pai de João, o pai de João começa a profetizar, cheio do Espírito Santo, a engrandecer o nome do Senhor. Mas Israel estava esperando, irmãos, estava esperando alguém que ia governar no trono de Davi. Havia uma expectativa em Israel, que viria alguém que sentaria no trono de Davi, assim como está registrado no Salmo número 2, eu estava lendo o Salmo número 2 em casa, que fala desse reino, versículo 7 diz assim, ó, o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você, peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Olha só, o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Quem que falou isso? Deus. Peço e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Esse salmo é um salmo de Davi. Olha o que diz Hebreus no capítulo 1, versículo 5, a respeito dessa passagem. Hebreus 1, 5 diz assim,
Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você, e a outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Olha só, a qual dos anjos do céu Deus disse: você é meu filho, eu gerei você. Não tem, irmãos, somente a Jesus. Então havia uma expectativa em Israel que o rei, ele viria e sentaria no trono em Israel. Mas também havia uma expectativa em Samaria. Eu estava preparando a palavra lá para o Rema, e essa semana, e o Senhor me levou lá em João capítulo 4, abre sua Bíblia comigo em João capítulo 4, versículo 23, olha que interessante, esse diálogo. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, Jesus falando com a mulher samaritana. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus falando com a mulher samaritana. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ou seja, havia uma esperança em Israel, havia uma expectativa que nasceria aquele que o governo estaria sobre os ombros dele, aquele que reinaria com eles, mas também nos samaritanos rejeitados, aqueles que os israelitas não se davam. Quando Jesus vai falando da verdadeira adoração para aquela mulher, ela responde para Jesus e fala assim: olha, quando o Messias vier, chamado Cristo, ele vai falar tudo para nós, ele vai explicar tudo para nós. Ou seja, esse menino que haveria de nascer, que o profeta Isaías estava falando, não era só o Jesus para Israel, mas era o Jesus para os rejeitados por Israel, que era o samaritano. Ou seja, o Natal, a importância do Natal, Jesus veio para Israel, para o seu povo, para o povo predestinado, para o povo escolhido, mas também veio para os samaritanos, para aqueles que são rejeitados, para aqueles que são rejeitados no nosso tempo também, não só nos tempos bíblicos. O Natal é uma data muito importante, meu irmão, não importa se é dia 25, o dia que você vai comemorar ela, porque Jesus nasceu para os rejeitados. Jesus não veio somente para Israel, Jesus não veio para os sãos. Jesus falou assim: eu vim para os doentes. Quem precisa do médico é o doente. Eu estou bem, vou lá no médico. Dificilmente, né? Se for homem, vai ser mais raro ele acontecer isso. Mulher de vez em quando vai lá, ver como que está a saúde, né? O homem vai. Dizem, né, irmãos? Dizem que o homem morre mais cedo por isso, né? Porque ele não procura o médico para ver como que está. Quando vai, o negócio já está grave. Ele fala: nossa, já morreu. Não é assim? Quem já viu esses casos assim semelhantes de algum homem? Não é assim? O cara de repente vai no médico, quando vai, passa um tempinho. Irmãos, infelizmente é assim. O homem tem dificuldade no médico. Eu sou um desses, né? Estou falando de mim mesmo aqui. Raro eu ir no médico. Mas eu creio, irmãos, que eu e você, Deus tem planos e projetos nas nossas vidas, que enquanto eles não acontecerem, nós não vamos nos encontrar com o nosso Senhor, amém? Eu penso assim, irmãos, eu não tenho medo de morrer não, mas eu não saio ali na rodovia e vou entrar na frente da carreta, porque eu não sou bobo. Só um bobo vai fazer isso, só um tolo. Mas eu creio que eu vou viver para cumprir os planos de Deus na minha vida. E aqui, eu estava analisando aqui, irmãos, quem seria esse maravilhoso conselheiro. Esse eu pedi para os irmãos separarem. Isaías, capítulo 61, olha o que diz. Isaías, capítulo 61.
Eu achei interessante ler todo o capítulo, são 11 versículos assim, ó. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Verso 2. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Não tem depressão ali não, hein? E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Verso 4. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era do orgulho delas, vocês se orgulharão. Verso 7. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Verso 10. É grande o meu prazer no Senhor, regozijem-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Olha só. O maravilhoso conselheiro. Ele traz uma esperança para o seu povo. Ele falou assim: olha, vocês vão ser levados no cativeiro, mas eu vou trazer vocês de volta. E quando eu trazer vocês de volta, vocês vão receber do meu filho. Ele vai estar com vocês, ele vai reinar, ele vai ser o prazer de vocês e todas as nações. Olha, irmão, você e eu podemos não ser os judeus, mas nós sabemos que a salvação veio de lá. Talvez eu e você nunca pise em Israel, mas nós sabemos que o Deus de Israel, no qual nós cremos, nasceu naquela terra. Foi através dele que chegou até nós o Evangelho de Cristo. Olha só, o Evangelho da salvação. E eu estava meditando mais um pouco aqui sobre Deus forte. O que seria Deus forte? Que o profeta Isaías estava falando. Qual a importância do Natal, irmãos? Quando eu falo de Natal, eu estou falando de nascimento de Jesus. Eu não estou falando de uma festa de trocar presente. Eu não estou falando de Papai Noel. Eu não estou falando de uma festa irrigada com bebida alcoólica. Eu estou falando de Jesus ter nascido. A importância do nascimento de Jesus. Sabe, irmãos, tem gente que acha um horror. Vou comemorar Natal não, porque Jesus nasceu no dia 25, mas quer comemorar Halloween. Perguntando ainda que o cristão deve comemorar Halloween. Halloween é festa das bruxas, meu irmão. Você é cristão, você é de Cristo. Bruxa é feitiçaria. A Bíblia fala que os feiticeiros ficarão de fora.
Quem pratica feitiçaria ficará fora do reino dos céus, não entrará no reino de Deus. Olha o que diz aqui em Isaías, capítulo 66, versículo 1, sobre esse Deus forte. Olha o que o profeta Isaías, você consegue ler comigo? 1, 2, 3 e... Assim... Ou seja, segura aí. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Ele está sentado no trono, o céu, e os pés sobre a terra. Nós estamos aos pés dele. A igreja está aos pés dele, porque ele é soberano. Ele é Deus forte. Ele é o Adonai. No Antigo Testamento está a palavra Adonai, o Deus Todo-Poderoso. Não tem briga assim, ó, entre diabo e Deus assim, não. Não existe isso aqui. Isso aqui é só no jogo de videogame, irmãos. Essa briga de tete a tete. É Deus e o diabo nos pés dele. Jesus já pisou na cabeça da serpente, a palavra de Deus diz. Já esmagou ele. E ele não tem poder sobre nós. Eu ouvi uma frase, eu vou tentar citar ela aqui, num livro que eu estava lendo, que dizia assim, que o diabo é um cachorro com uma coleira, onde Deus está segurando ele, algo assim, de Martinho Lutero. Que o diabo, ele é como um cachorrinho, e está na coleirinha, e Deus dá limite para ele. É Deus que dá limite, porque se ele tivesse um poder ilimitado, irmãos, agora nesse momento ele ia até a pessoa que sabe onde está uma bomba atômica, e falar, vai lá e acaba com o homem, que um monte de gente vai para o inferno, porque não crê em Jesus. Então vamos encher o inferno agora, vamos povoar o inferno. Ia lá e levava aquela pessoa, e apertava essa bomba, e acabava com a humanidade. Por que isso você acha que não acontece? Porque o diabo não tem todo o poder. Ele não é como Deus. O diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo não tem poder sobre a minha vida. Ele não tem, irmãos. O diabo, ele é o tentador. Diabo é de diabolós, divisor, caluniador, pai da mentira. Aquele que era Lúcifer, anjo de luz, caiu, foi jogado para fora da presença de Deus. Você quer ver o limite do diabo? É só ler o livro de Jó. A Bíblia fala assim, ó, você pode até aqui, tá, diabo? Mas daqui você não pode fazer. Você pode até tocar nos bens dele, mas você não pode matar ele. Você pode tocar na saúde dele, mas você não pode matar ele. Nós estamos falando do Antigo Testamento, antes de Jesus se fazer carne. Nós estamos falando do Novo Testamento. No Novo Testamento fala assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vai fugir. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu não tenho medo do diabo, irmãos. Eu tenho temor a Deus, e o meu temor a Deus faz com que eu resista ao diabo e ele foge de mim. Quem está comigo aí? Está entendendo aí? Então não tenha medo do diabo. Sabe o que é temor a Deus? É quando ninguém está vendo o que você está fazendo, você continua vivendo santidade, você continua praticante da palavra. Isso é temor a Deus. É quando ninguém está vendo o que a gente está fazendo, é só você e Deus, eu e Deus, e eu tenho temor a Deus de não fazer algo que desagrada a Deus, que me afaste de Deus. Está me entendendo aí? A Bíblia chama isso no livro de Jó de integridade. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 9. Olha aqui, que forte o que o apóstolo Paulo escreve para a igreja, os irmãos em Filipos, olha lá. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. E o que? Lhe deu um nome que está acima de todo nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus, o que? Se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é Deus forte. Jesus afirma nos evangelhos, eu e o Pai somos um.
A palavra de Deus diz aos Coríntios, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 5, diz assim, que nós temos que nos tornar um espírito com Ele, um espírito com o Espírito de Deus, andar em plena comunhão, ligados para ser um com Deus, e isso nós vamos conseguir somente através da prática da palavra. Eu ouvi algo interessante hoje, a respeito sobre os magos. Por que os magos foram a Jerusalém para adorar Jesus? Já parou para pensar nisso? Eles eram magos, eles eram magos ali, a mesma coisa de sábios, estudiosos da época. Não é que era mago de fazer magia não, tá bom? Nem nos filmes não. Era mago de estudiosos. Então eles estudavam tudo, eles estudavam as estrelas, eles estudavam, naquela época já tinha aquelas pessoas que, como se fossem os físicos da época. Eles estavam estudando tanto que eles viram, quando surgiu a estrela, eles falaram, opa, nasceu, Natal chegou, nasceu, e eles foram até Jerusalém, e o rei Herodes falou o quê? Se você encontrar esse rei aí que está falando, você me avisa que eu também quero adorar ele. Era mentira, né? Herodes o Grande era sanguinário, né? Ele queria matar, ele matou todas as crianças até 2 anos de idade, com medo de tomar o seu trono, porque falou que era um rei que tinha nascido. E por que será que eles foram? Sabe por quê, irmãos? Porque não tem Jesus sem a palavra, sem as escrituras. Era necessário para se cumprir as escrituras. Quem quiser chegar até Jesus, tem que se achegar até as escrituras. Não tem como chegar até Jesus sem conhecer a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não é campanha política não, irmão. Verdade é Cristo. Foi usado na campanha política, mas a verdade ali é Cristo, daquele texto. Não é verdade de desmascarar a mentira, o texto ali. É aplicar um texto fora do contexto na campanha. Eu entendi a intenção da campanha que teve em 2018. Mas, aquele versículo de João 8, está falando de Cristo. A verdade é Jesus. É o verbo que se fez carne, é o nosso Natal, é o Natal verdadeiro. Não importa o dia que ele nasceu, se é no mês de dezembro, se é no mês de abril, se é no dia 25, dia 4, não importa. O importante para a igreja é saber que Cristo nasceu, que Cristo, Ele morreu por nós e Cristo ressuscitou por nós. E Ele é Deus forte, e Ele venceu a morte, Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. A palavra de Deus em Filipenses fala que Ele recebeu um nome acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará. Qual é o nome que você tem buscado? Quando o negócio está difícil, mamãe, papai, não é assim? Quando o negócio está rocha. Então, você tem um nome acima de todo nome, que está acima do nome do seu pai, da sua mãe, do meu pai, da minha mãe, é o nome de Jesus. Porque Cristo nasceu, a profecia de Isaías aconteceu. Isso que nós estamos lendo aqui é real, meus irmãos, é verdadeiro. Jesus, para muitos até pode ter não acreditar que Ele existiu um dia, mas a história foi dividida por causa do nascimento dele. Não é assim nos livros de história? A C, né? Antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Está dividida a história. Lá na faculdade está dividida a história. Está dividido lá na escola do ensino médio, ensino fundamental, está lá. A C e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Pode até não acreditar nele, mas ele dividiu a história. Olha como é forte, irmãos. Era para ser algo local, mas Deus tinha um plano muito maior. Aqui ele fala com Israel, fala, ó Israel, vocês vão ser levados no cativeiro, mas vocês vão ser trazidos de volta, porque eu vou trazer aquele que é maravilhoso, o príncipe da paz. O que é um príncipe, irmãos? É um herdeiro do rei. Jesus é o herdeiro unigênito do Pai. E ele fala mais, olha, Pai da eternidade. Eu fui pesquisar por que chama Jesus de Pai da eternidade. Será que estava referindo Ele como Pai? O que você acha? O que Isaías quis dizer aqui? Não, sabe que não?
Pai da eternidade, na palavra hebraica aqui, é no sentido de aquele que traz a origem de todas as coisas, aquele que é a fonte de todas as coisas. Ou seja, Jesus, ele falou assim, ó, vai nascer um menino, e esse menino, ele é a fonte de todas as coisas, ele é a origem da humanidade. Olha só, irmãos, como é forte essa profecia de Isaías. Agora você imagina um povo que ia ser levado em cativeiro ouvir uma coisa dessa, que ele ia vir, e que ele ia reinar, e que ele ia trazer a paz, e que ele ia ser o Pai da eternidade. Eternidade nós sabemos, aquilo que não tem fim. Então não podia ser um reino humano, não podia ser um reino que ia sentar no trono de Davi e ia governar como homem, na espada. Por isso que ele rejeita a atitude de Pedro. Ele fala assim, Pedro, se eu quisesse, meu pai mandava um exército do céu aqui e resolvia tudo isso aqui. Quando Pedro tira a faquinha dele lá e corta a orelha do soldado, ele fala, olha, se o meu pai quisesse, ele faria isso, ele mandava um exército do céu aqui para resolver tudo isso aqui. Mas é necessário que o Filho do Homem se entregue, é necessário que se cumpra a Escritura, porque ele não veio fazer a vontade dele, mas veio cumprir a vontade do Pai. E tem muita gente na igreja que não quer obedecer a palavra de Deus, e o próprio Filho, ele veio para obedecer a palavra de Deus. Ei, meu irmão, você serve de quem? Você está servindo quem? É que nem o pastor Geraldo fala assim, a serviço do rei, coloca no carro, né? Ele falou, só se for do Rei Leão, né? Não dá carona para ninguém, vê o irmão na chuva, passa pelo irmão. É a serviço do Rei Leão. Nunca coloca à disposição do rei, não leva ninguém para fazer lucro. É serviço só se for do Rei Leão, porque do Rei Jesus não é. Sabe por que Deus tem te abençoado tanto, igreja? Tem me abençoado tanto para servir no reino. Para servir no reino. É por isso que Deus tem nos abençoado, tem nos prosperado. E eu vou te falar uma coisa. Jesus falou assim, é melhor dar do que receber. E é dando que se recebe. Ele vai mais além ainda. Melhor é dar do que receber. E quanto mais você é fonte, quanto mais água vai passar por você. Mas quanto mais você é caixa d'água, mais você vai reter e vai ficar em você mesmo. E a caixa d'água, se ela não sai a água dela, o que ela acontece? Ela cria lodo. Aí fica um cristão, irmão, amargurado. Qualquer coisa, tudo reclama de tudo. Nada está bom, reclama do ovo que come, reclama de tudo, nada está bom. Mas quando o cristão, irmão, é uma fonte de águas vivas, ele é uma fonte cheia de Jesus, irmão, ele é grato a Deus, ele agradece a Deus por tudo, fala, Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me resgatou das trevas, me trouxe para a luz, muito obrigado, Senhor, porque Jesus, ele veio, ele morreu no meu lugar, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque tem nações que nem tem a Bíblia, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom, muito obrigado, Senhor, pela saúde, porque, Senhor, eu estou aqui feliz, e teve muita gente que perdeu familiares queridos esse ano, mas eu não perdi ninguém da minha família, Senhor, muito obrigado. Mas só sabe reclamar, meu irmão. Os murmuradores ficaram no deserto, a Bíblia fala. Cuidado para você não ficar no deserto. O povo que murmurou ficou no deserto. Deus não tem prazer na murmuração não, meu irmão. Mas nós nos acostumamos tanto a ser abençoados por Deus, que nós esquecemos de ser grato a Deus pelo que Ele já fez por nós, pelo que Ele dá para nós, pelo que Ele é para nós. Quer aprender a ser grato a Deus, mesmo quando você não recebe nada de Deus? Leia o livro de Jó. Jó, olha o que o diabo falou para Deus. Falou, ele só é grato porque você dá tudo que ele precisa. Tira dele para ver. E aí, meu irmão, se Deus tirasse tudo que você tem hoje, você conseguiria servir a Deus assim mesmo? Será que nós conseguiríamos? Será que nós não ia reclamar? Falar assim, depois, eu já vi gente chegar em mim, eu tenho 11 anos que eu sou pastor, 11 anos, 10 anos que eu fui ordenado pastor, mas tem 11 anos que eu pastorei, sozinho, fora os 4 anos com o pastor William, auxiliando ele. Irmãos, que eu já vi de gente chegar na igreja e falar assim, pastor, tanto para o pastor William, para outros pastores, e para mim também, falar assim, parece que depois que eu fui para a igreja, as coisas ficou tão difíceis para mim. Era bom antes, quando você estava lá escravo do pecado, você ia para o inferno. Então era bom antes, você não tinha certeza da sua salvação. Se Jesus voltasse, você não sabia para onde você ia. Seu dinheiro ia tudo lá no boteco. Ia tudo para as coisas que era um bolso furado, um saco furado. Você não conseguia dormir direito, não tinha paz, não tinha segurança. Era bom? Era lá que era bom.
Então, meu irmão, nós temos motivos de ser grato a Deus. O Natal é importante, sim, para a igreja. Mas não esse Natal, não esse tipo de Natal, aonde se você não ganhar um presente bom que você deu, você fica magoado. Não é nesse sentido, não. Ah, eu dei um presente tão bom no amigo secreto e recebi essa caixa de chocolate. Não é nesse sentido, não, irmão. Nem para colocar um Papai Noel. Ele não tem nada a ver com o Natal. O Natal da Bíblia não tem nada a ver com o Papai Noel. Nada contra ele, mas não tem nada a ver. Sabe, eu ouvi um irmão falou para mim assim, falou: pastor, eu acho a maior injustiça que fazem com os pais, chama-se Papai Noel. Ele falou bem assim. Eu queria ouvir o que o irmão queria dizer para mim. Eu falei: por que, irmão? Ele falou assim: o pai trabalha o ano inteirinho. Aí chega no Natal, o filho quer uma bicicleta. Aí esconde, coloca lá escondidinho. Quem leva a fama? Papai Noel. Meu pai não me dá nada. É verdade, irmão. Se nós olharmos por esse lado, os meus filhos aprenderam que Papai Noel não existe. Eles não brigam com o Papai Noel, não beliscam com o Papai Noel quando eles vão em Papai Noel. Eles não vai nada. Um dia nós estávamos vou abrir um parênteses, nós estávamos num supermercado. Aí eles estavam dando as coisas no mercado. Aquelas amostras, aqueles suquinhos. Aí chamaram meus filhos, aí eles foram lá, o Davi e a Ana, eles não são tão tímidos. E eles foram e pegaram o suquinho. Aí falaram assim: você quer tirar uma foto com o Papai Noel? Não. Aí perguntou para a Ana, menorzinha: você quer tirar uma foto com o Papai Noel? Não. Eles não quiseram tirar a foto. Aí eu falei assim: por que vocês não foram tirar a foto? Ah, pai, é só um homem com uma barba. Maquiado. Não tem Papai Noel. Ó, irmãos, você vai conseguir dormir hoje com essa revelação, tá bom? Que Papai Noel é só um homem com uma barba de brincadeira. Vamos voltar aqui, irmãos. E eu estava lendo aqui, irmãos, sobre príncipe da paz. Por que Isaías diz que no Natal de Israel o príncipe da paz viria? Em João, capítulo de número 14, versículo 27, olha o que diz o Senhor Jesus, ensinando, Ele fala: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Eu quero que você leia comigo aqui, ó, por favor, ó, 1, 2, 3 e... deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Segura aí, Júnior, por favor. Substitui a palavra paz por shalom aí, ó. Aí você vai entender o que Jesus está falando. Aqui no Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo de número 9, no versículo 6, está a palavra shalom, paz completa. Aquilo que nós algumas, talvez mesmo semanas atrás, nós aprendemos na bem-aventurança sobre a paz, os pacificadores, estava falando de shalom, paz completa. Ou seja, Jesus aqui está afirmando: olha, aquilo que Isaías disse para vocês há quase 700 anos atrás, está se cumprindo hoje aqui diante de vocês. E ele fala assim: eu deixo a vocês a paz, a minha paz eu dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Olha só, irmãos, Isaías profetiza a respeito de Jesus, que Ele é o príncipe da paz. Ou seja, a paz que esse mundo não tem, só Jesus tem para nós. Por que eu estou falando com vocês sobre Natal? Todo mundo sabe que é Natal. Todo mundo já ouviu falar sobre Natal. Quem conhece a história de Jesus aí? Como que foi que Ele nasceu? Todos nós. Não é assim? Maria estava grávida do Espírito Santo. Foi lá fazer o recenseamento. Teve que ir para Belém, a origem lá da sua família. Chegou lá, não tinha lugar.
levaram lá para a estebaria, lá para o lugar dos animais, tinha um coxinho, colocaram lá dentro do coxo, o menininho nasceu no meio dos animais. Todo mundo conhece essa história. Todos, irmãos, a maioria das pessoas conhece essa história. De frente para trás, de trás para frente, principalmente agora no mês de dezembro. É filme de Jesus, é campanha de cesta básica, não é assim? Parece que as pessoas só têm fome no Natal, né? Não é assim, irmãos? É megas campanha, né? Mas de janeiro a novembro, ninguém passa necessidade. Não estou contra a campanha não, mas eu acho que ela deveria ser anual. Tem pessoas precisando o ano inteiro. Natal é todo dia, meu irmão. Pessoas precisando de Cristo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Olha o que diz o apóstolo Paulo, no capítulo 4. Eu quero encerrar com essa palavra do apóstolo Paulo, no versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Qual a importância do Natal? O apóstolo Paulo, ele vai responder à igreja aos Gálatas. Qual a importância do Natal, PIB Sapezal? A resposta está aqui. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito de seu Filho, ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Jesus nasceu, o que regia a humanidade, o que regia Israel? A lei de Moisés. Mas quando Cristo se fez carne, o texto fala, Jesus, olha só o texto, ele fala assim, mas quando ele nasce, para resgatar, versículo 5, os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Como que alguém adota uma criança, irmãos? Ele deseja, ele planeja. Ninguém sai catando criança na rua e levando para casa. Isso não acontece. Não é assim? Se aí ele, vou ali na esquina, tem umas crianças, eu vou levar para minha casa. Tem mais outra ali, eu vou levar para minha casa. Ai, que bonitinho, vou levar para minha casa. Não é assim, irmãos. É um processo. Primeiro, há um desejo no coração dos pais, do pai e da mãe. Eles desejam aquela criança, eles começam a planejar, começam a sonhar, começam a amar antes de conhecer ela muitas vezes. Falam assim, eu vou adotar uma criança, eu vou cuidar de alguém. E a Bíblia fala que esse mesmo sentimento, porque o Filho unigênito é só Jesus, o único Filho verdadeiro, exatamente igual ao Pai, com a essência, com o caráter, com a mente, com o coração, com as atitudes do Pai, é só Jesus. Mas por causa de Jesus, a Bíblia diz que eu e você somos adotados por Deus. Nós somos adotados, nós somos desejados, assim como alguém vai adotar uma criança. Deus desejou adotar você e eu, e nos fazer filhos de Deus. Olha só como isso é forte. Você já parou para pensar, mesmo você não sendo a pessoa perfeita, mesmo eu não sendo perfeito, Deus escolheu me adotar. Deus te escolheu te adotar, te fazer filho de Deus. Ei, você parou para pensar? A Bíblia fala que o céu é o trono de Deus, nós lemos aqui, e a terra é o estrado dos seus pés. Ou seja, eu e você, nós somos herdeiros do Pai, por causa do Filho, porque Jesus nasceu. O Natal é importante sim para a igreja, porque Ele se fez carne, Ele aceitou nascer, se humilhar, lá em Filipenses capítulo 2, mesmo sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus,
mas aceitou a morte, e morte de cruz, para que Deus desse a ele um nome acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, no céu, na terra e embaixo da terra. Ei, meu irmão, você e eu somos filhos de Deus. Ei, aleluia! Jesus nasceu para perdoar os nossos pecados, para morrer em nosso lugar, igreja. Jesus, ele pedia, falou assim: eu não vou sair do meu céu não, eu já sou Deus, eu já sou filho de Deus, mas ele escolheu, meu irmão, para que você e eu recebêssemos o perdão do Pai, para que eu e você fôssemos resgatados dos nossos pecados. Aí alguém vem falar para mim: eu não vou comemorar Natal não, porque Natal não foi o dia que Jesus nasceu. Ei, meu irmão, eu comemoro Natal todo dia, porque se ele não tivesse nascido, eu não seria perdoado, eu não seria amado por Deus, eu não seria filho de Deus. Ei, querido, não basta conhecer a história de Jesus, tem que se tornar filho, filha de Deus. Temos que nos tornar filhos de Deus, e não tem como se tornar filho de Deus sem se arrepender dos pecados. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está na palavra de Deus, Romanos 10:13. Romanos 10:9 fala assim: se com a tua boca confessares e crer no seu coração que Jesus é o Filho de Deus, você será salvo. Olha só, não adianta conhecer a historinha do desenho, não adianta falar assim: o meu pai é evangélico, a minha mãe era isso, Deus não leva em consideração, minha bisavó é lá da igreja católica, o meu bisavô é lá da igreja batista, eu sou bisneto de evangélico, irmão. Mas isso não mudou nada enquanto eu não ajoelhei e confessei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Ei, meu irmão, o seu filho, o meu filho não vai entrar no céu se eles não conhecerem Jesus. E quem vai apresentar Jesus aos nossos filhos é você que é pai, é você que é mãe, sou eu que sou pai, é a minha esposa. Nós que temos a obrigação de ensinar os nossos filhos a conhecer a Jesus, mostrar o caminho do céu a eles. Quantas pessoas só conhecem o Jesus da história? Quantas pessoas só conhecem Jesus, a história de Jesus? Ei, amado, você precisa conhecer Jesus. Você precisa nessa noite conhecer Jesus, se entregar a Jesus. Eu quero convidar as irmãs que participaram das 24 horas de oração durante essa semana aqui na frente, por gentileza. Cadê as mulheres de oração daqui? Irmã Josi e as suas companheiras, fica aqui na frente, por gentileza. Todas as irmãs que aceitaram, junto com a irmã Josi, com as guerreiras de oração. A pastora estava orando todo dia, 2 horas lá em casa. Eu fiquei muito feliz, porque os nossos filhos viram. O Davi e a Ana, ontem eu entrei no quarto, eles estavam em pranto de choro com a mãe deles, clamando pela família, clamando pelas pessoas. Essas irmãs decidiram orar essa semana por vocês, orar por nós, 24 horas, irmãos, 24 horas, uma semana que elas estão orando pela igreja, pelas famílias. Sabe por quê? Porque existe um amor dentro delas, que está acima do entendimento delas, que foi plantado através de Jesus. Eu nem combinei para vir aqui à frente não, mas só para você entender o que é você se sentir amado por Deus, que você está disposto a orar 24 horas por alguém que muitas vezes você talvez nem conheça elas, mas elas decidiram assim, cada uma, durante 24 horas, durante uma semana orando. Uma semana, meus irmãos. Eu creio, irmãos, eu creio no poder da oração, eu creio no poder da palavra. Eu quero pedir para essas irmãs dar uma esparramadinha ali, irmã Célia.
Eu quero convidar você, se você quiser, só levanta as suas mãos para o céu e declara que está sendo cantado, que Ele é poderoso. Eu quero pedir para essas irmãs, para orar por eles. Daí mesmo, estende a mão para a igreja e ora vocês. Ora por eles. Fica uma aqui, ó, bem aqui nesse meio. Isso, bem aqui. Estende a mão para lá e ora pela igreja. E você continua adorando a Jesus aí no seu lugar. Começa a falar com Deus aí no seu lugar. Enquanto essas irmãs oram por você, o Espírito Santo de Deus está falando comigo aqui. Que você, que sentias como um filho bastardo, um filho que nunca foi amado, talvez você nunca conheceu seu pai, a sua mãe, mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, nessa noite, está dizendo para você: você é filho, é filha de Deus. O Pai está dizendo na palavra dele que Ele deu poder a todos que creem para ser filhos de Deus. Oh Deus poderoso, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, dá poder de filho, ó Deus, em o nome de Jesus. Dá poder de filho, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Dá poder de filho, Senhor. Dá poder de filho, ó Deus. A tua palavra, a palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquele que recebeu, aquele que receber, quem receber Ele nessa noite, a palavra de Deus diz que Deus deu o poder de ser filho de Deus. Oh Pai, nós te louvamos, nós te adoramos nessa noite. Eu te peço, ó Deus, salvação, perdão de pecados, libertação, cura e fogo do Espírito deste lugar, Senhor. Eu te peço fogo do teu Espírito a começar nesse altar, Senhor. Começa, ó Deus, a encher, ó Deus. Começa a queimar, ó Pai, o teu fogo. Começa naqueles que estão ministrando nos instrumentos, aqueles que estão ministrando através das vozes, ó Pai. Ó Deus, através dessas irmãs, para a tua igreja, Senhor, em o nome de Jesus. Vem com o teu fogo, Deus, que desse altar, ó Pai, comece a fluir, ó Pai, um rio de águas vivas, ó Pai, sobre cada pessoa que está neste lugar, em o nome de Jesus. Oh, sei, cancelamanás. Oh, Yalamanás. Oh Deus, renova com o teu Espírito, Senhor, aquele que precisa ser renovado nessa noite, que a multiforma e a graça do teu Espírito, Senhor, repouse sobre esse coração, repouse sobre essa mente, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que as trevas recuem. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus. As trevas que têm ido até a família do meu irmão que está aqui presente, que tem trazido toda imundície, todo vício, que tem trazido dor, discórdia na família, eu dou uma ordem no nome de Jesus, que em nome de Jesus, todo principado e toda potestade, como a palavra do Senhor me garante,
que Ele nos dá poder para ser filhos de Deus. Que o Senhor te repreenda, que as correntes e as cadeias que prendem o seu familiar nos vícios das drogas, da bebida, da prostituição, do adultério, em nome de Jesus vai caindo por terra, do vício do cigarro, do vício da maconha, todos os vícios em nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra agora, todas as correntes e grilhões, em nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra agora, vai sendo retirado dessa vida, desse familiar. Se você sabe aonde está a direção da sua casa, estende a mão para o lado da sua casa agora, e começa a declarar a libertação, a salvação na sua casa. Começa a declarar que o poder de Deus está sobre a sua casa, e que nenhum mal poderá chegar até a sua casa, nenhum mal poderá chegar no seu trabalho, porque Jesus Cristo, Ele nasceu, Ele se fez Natal, Ele nasceu por você, Ele nasceu pela sua casa, pela sua família, para que você e eu sejamos conhecidos, para que a nossa casa que foi comprada, para que eu e você possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare bem forte: eu e a minha casa adoraremos ao Senhor, eu e a minha casa nos renderemos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa a declarar, começa a profetizar a salvação sobre aquele familiar seu que não se encontra salvo ainda, e você sabe que ele precisa nessa noite de salvação. Em nome de Jesus, começa a declarar, começa a profetizar, em nome de Jesus. Lembre-se, Jesus nasceu e te fez filho de Deus, filha de Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos nessa noite, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós cremos e tomamos posse da Tua palavra, Senhor. Nós cremos no que está escrito, e nós viveremos o que está escrito, Senhor, e nós desfrutaremos do que está escrito sobre a nossa vida, Senhor. Nós cremos, ó Pai, nós cremos, ó Pai, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Aquilo que Isaías profetizou para Israel, aquilo que Isaías profetizou para os samaritanos, aquilo que Isaías profetizou para as nações, porque o Senhor é Deus das nações, ó Pai. O Senhor é Deus de Sapezal. Nós profetizamos que em cada bairro de Sapezal pessoas se renderão aos seus pés. Nós profetizamos salvação em cada família de Sapezal. Nós profetizamos em cada rua de Sapezal um grande avivamento. Nós profetizamos pela fé. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, amplia a nossa tenda, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nada pode deter a Tua igreja, Pai. A Tua palavra diz, ó Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós tomamos posse da Tua palavra, da Tua vida, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode glorificar o Senhor, você pode aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigado, irmãs. Pode voltar para lá, para o lugar de vocês. Eu li em algum lugar, em um livro, de um pregador chamado Spurgeon. Já ouviu falar sobre ele? Ele é considerado o príncipe dos pregadores, porque o rei é Jesus. Então ele foi considerado o príncipe dos pregadores. E do jeito que tinha no seu tempo, 5.000 pessoas a média nos seus cultos, do lado de dentro, tinha do lado de fora para ouvir ele. Os seus sermões, as mensagens dele eram divulgadas nos jornais da cidade, na sua época. Os jornalistas estavam lá ouvindo o que ele pregava. E um dia foram perguntar para ele o que tinha de diferente para tanta gente querer ouvir. Ele tinha que falar assim: ó, semana que vem, você que assistiu o culto aqui, deixa o pessoal de fora assistir e fique lá de fora. Eu li isso, foi verídico. Ele pegou
aqueles pastores que foram visitar a igreja que ele pregava. Sabe, guerreiras de oração, para vocês entenderem, ele levou no sótão da igreja, tinha 300 irmãs, todos os cultos orando pela igreja, 300 mulheres. O que vai fazer a diferença, meu irmão, na sua vida e na vida das pessoas à sua volta, é a oração e a palavra. É a oração e a palavra. Não vamos tirar nada e não precisamos acrescentar nada. A palavra não volta vazia. E se você colocar em prática tudo que você ouviu, ou pelo menos aquilo que você lembrar de hoje, se você quiser relembrar, você assiste o culto de novo, anota em casa, entra lá, anota. E Deus, eu tenho certeza que Ele quer mudar a sua história, amém? Eu quero desejar uma semana muito abençoada por Deus para você. Estende a sua mão assim, ó. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça prosperar, que o Senhor te faça resplandecer, e aonde você colocar a planta dos seus pés essa semana, que o Senhor vá à tua frente, que o Senhor seja com você, que o Senhor seja na sua casa, que o Senhor seja na sua entrada e na sua saída, em nome de Jesus. Que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo e que o poder do Altíssimo te revista aonde você estiver, em nome de Jesus, amém? Vamos falar a nossa frase: 1, 2, 3 e em Jesus. Deus abençoe, uma semana abençoada para você.